Bom dia, boa tarde, boa noite para você que chegou aqui no canal Universidade Era de Cristal. Eu sou a Lê Barello, como você bem sabe, que estou aqui quase todas as semanas com você, mas nesta semana eu estou com um convidado especialíssimo, que é o Jadir Mauro Galvão. O Jadir é mentor de pessoas na Pensando Bem, que já é um ótimo nome para uma proposta que é pensar. E ele, através desse trabalho, faz mentoria de pessoas, de empresas, e por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele aliou duas coisas muito preciosas para ele, a orientação com a filosofia. O Jadir é mestre em filosofia, professor universitário, escritor e pilota o Boteco Filosófico, que você acha aqui no YouTube. Todos os links de contato com ele estarão na nossa descrição, mas é melhor que você o conheça primeiro para saber se você vai perder a oportunidade de falar com ele. Então, seja bem-vindo, Jadir, muito obrigada por estar aqui neste nosso Eu que canal. agradeço o convite. Nesse canal que fala basicamente sobre pensar em si, pensar nos outros, pensar no todo. E o nosso assunto, Jadir, com você, ele realmente passa por isso. Por quê? Nossa audiência, nossos amigos, as pessoas que estão por aqui, elas vivem pensando nas suas terapias, pensando nas aplicações que elas vão fazer no dia a dia, pensando nas situações de planeta, pensando em modificação pessoal com vistas ao coletivo. E muitas vezes a gente pensa de forma menor do que poderia, não é que do que deveria, é do que poderia. E eu acho que, nesse sentido, a filosofia pode dar uma grande ajuda para a gente. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro dizer que eu me sinto honrado, né, pelo convite. Eu acho que isso é bastante importante e espero servir, né, como alguém que pode, de fato, ajudar a gente a pensar bem, ampliar, né, o ângulo de nossa percepção da realidade, o ângulo da nossa potencialidade de pensamento. O nome, Pensando Bem, é justamente isso, né? Tem essa proposta de tentar fazer com que as pessoas olhem, né, a vida, olhem o seu próprio pensamento e até se surpreendam com com as potencialidades do seu próprio pensamento. Eu mesmo, quando, né, tive acesso a ferramentas como a programação neurolinguística ou como a filosofia, percebi que o meu pensamento foi se alargando, a minha percepção do mundo foi se alargando, a minha percepção acerca de mim mesmo foi se alargando muito, e a perspectiva histórica também, né, para a gente entender que momento que a gente está. Às vezes a gente fala assim, eu penso, você pensa, e será que esse é o único modo de pensar? Será que esse é o modo mais apropriado de pensar? Ou será que houve uma construção e a gente desembocou nesse modo de pensamento, e esse pensamento é mais evoluído, ou ele não é tão evoluído assim, ou a gente acabou perdendo coisas ao longo do tempo? É, de fato, essa contribuição que eu quero, de repente, trazer para as pessoas que estão nos ouvindo. Olha só que coisa mais importante que você está falando. Às vezes as nossas angústias e reclamações são um pouco de desconhecimento, né? E desconhecimento de caminhos e de possibilidades. Hoje a gente vê a palavrinha da moda, as palavrinhas da moda, dualidade, polarização. E quando a gente tem uma abertura de perspectiva e de pensamento, obrigatoriamente a gente é apresentado para novos caminhos e talvez soluções, mas pelo menos caminhos. Não é entre preto e branco, tem muita coisa no meio. E eu acho que a filosofia traz para a gente essa muita coisa, e mais ainda, ela traz o berço de quase todas as coisas que a gente vê e até aplica no nosso dia a dia, por exemplo, como terapeutas, como curadores, como transformadores. A psicologia não veio do nada, as filosofias religiosas não vieram do nada, as propostas de transformação pessoal não surgiram do nada. Cada mestre que se apresentou no seu tempo,
ele está embasado num pensamento, numa escola filosófica. Estou errada? Não, não, ao contrário. É até engraçado, porque eu quero citar duas coisinhas que eu acho que são bastante importantes, e que me surpreenderam quando eu fui estudar filosofia. Me surpreenderam sobremaneira. Primeiro, eu vou falar um nome de um filósofo que eu posso dizer que 80% das pessoas não conhece, nunca ouviu falar. E, na verdade, as pessoas trabalham, agem e pensam baseado no pensamento desse filósofo. Ué, pois como assim? Eu nem nunca li esse cara, nem sei que ele existe, né? E como que ele está dentro de mim, influenciando e ele, eventualmente até embotando o meu modo de pensar. Né? Uhum. Quando a gente pensa em Jeremy Bentham, Hum, será que alguém já ouviu falar de Jeremy Bentham? Né? Mas quando a gente está aí no nosso dia a dia, e as pessoas começam a falar, falam, não, vamos lá direto ao ponto, né? Qual a utilidade que isso tem? Quando eu questiono dessa utilidade, eu estou me remetendo justamente ao conceito de filosofia utilitarista do Jeremy Bentham. Quando eu li Jeremy Bentham a primeira vez, eu falei, nossa, isso explica muito do nosso modo de pensar atual e contemporâneo. Né? olha que Nós incrível. fazemos parte de uma corrente de pensamento utilitarista. Tanto que até eu fiz uma brincadeira em um dos meus livros, dando conta de que a filosofia é inútil. Por que a filosofia é inútil? Porque não, o utilitarismo é uma pequena corrente filosófica. Tá? Uhum. Então, só que a filosofia é muito maior do que essa pequena corrente filosófica. Não cabe o maior dentro do menor. Então, de um certo modo, se eu for colocar dentro de uma corrente utilitarista, a filosofia passa a ser inútil. Quer dizer que ela não presta, que ela não vale para nada? Não, ela vale para muita coisa. Mas eu não posso simplesmente reduzir a filosofia a uma questão utilitarista. Outra coisa que você falou que entre o preto e o branco, né, há uma infinidade de coisas. E esse foi um pensamento de um filósofo que está lá há 6, 7 séculos antes de Cristo, com um conceito que a maior parte das pessoas também não conhece, que é o conceito de apeiron, que é Olha, o ilimitado. A hora que eu fui tentar entender esse conceito de apeiron, ele contrasta, é um filósofo chamado Anaximandro, ele fala que tem peras, que é o limite, e o ilimitado, do qual o limite faz parte. São pequenos recortes do limite. Aí quando você pensa nas notas musicais, eu tenho dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E depois disso tem mais dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E depois tem mais. E antes tem mais. E antes tem mais. Hoje a gente sabe que existem os infrassons e os ultrassons. Hoje a sim. gente sabe que existe o espectro de luz do infravermelho até o ultravioleta. Nossos olhos não percebem, mas a gente já sabe que existe e começa a mas eu preciso conceber isso antes para que eu consiga colocar instrumentos que possam detectar aquilo que foge à minha percepção. Fugindo à minha Sim. percepção não quer dizer que não exista, mas eu consigo perceber coisas que talvez, se eu começar a pensar melhor, eu vou conseguir perceber coisas que antes eu não percebia. Agora, sem o conceito de apeiron, eu não alcanço isso, eu não chego, eu só fico limitado àquilo que eu vejo, àquilo que eu penso, e o meu modo de pensar e o meu modo de ser. E Então, é aí justamente esse parece, ampliar. sim, e aí a vida fica muito difícil, porque você tem que escolher entre A e B, você tem que escolher entre, sei lá, no máximo tem um C e um D, e aí palavras como que a nossa proposta aqui definitivamente não é passar por nenhum tema político, mas aí a gente ouve propostas como terceira via, isso parece absolutamente impossível. E está descartando tudo que tem fora do limite, né? Tudo que existe fora do limite. É muito interessante isso. Ô, Jadir, aí você estava falando e me ocorreram duas coisas. Uma é meramente provocativa, mas a outra é bem séria. Você acha mesmo que, de repente, algumas coisas que não deveriam se apropriaram da filosofia, como, por exemplo, marketing, se apropria Ah, do dizer como você deve pensar e dizer como você deve agir e te fecha ali? sim, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, aquilo que eu
costumo pensar, né? Você já pensou em contratar um filósofo? Em Uhum. geral, a maior parte das pessoas diria que não, nunca pensou em contratar um filósofo. Mas isso não é problema das pessoas, é um problema da própria filosofia e do próprio filósofo, que nunca se colocou ao serviço das pessoas. Então, muitas vezes acontece, no campo da administração, no campo do marketing, no campo do próprio pensamento, de muitas pessoas aproveitarem esse vácuo que a própria filosofia deixou. A filosofia parou de pensar sobre determinadas coisas, e aí começam a aparecer pessoas que vão tentar ocupar esse espaço. Uhum. Então, eu acho que sim, eu acho que existe muitas vezes um uso inapropriado. Eu vou fazer vou colocar uma dor minha aqui. Existe uma palavra que, para mim, ela é tão cara, tão preciosa, que é a palavra empoderamento. Só que ela foi, ao longo dos últimos anos, tão banalizada que, quando você fala em empoderamento, você já dá de ombro, você fala, isso é bobagem. Né? Aham. Empoderamento feminino, empoderamento não sei o quê. Então, você simplesmente, por esse desgaste de um uso banalizado, de um uso, digamos assim, de marketing, né, de um termo tão rico, tão precioso e tão poderoso, acabou-se que você praticamente perde o direito de usar essa palavra, dada a banalidade que ela se transformou. Olha, Então, é Jaquir, importante. eu vou emendar a sua dor na minha, porque a sua dor é com empoderamento e a minha, como professora de português e escritora, é narrativa. Quer me ver arrepiar é ouvir de forma banal ou mal colocada ou fora de contexto a narrativa X. Bom, basicamente tudo é narrativa. Então, comece daí. Usa de forma certa, gente. Dói, dói. Eu concordo com você que dói. Olha, eu preciso, nessa ideia, dessa sua dor da narrativa, eu preciso acrescentar algumas informações muito importantes. Esse termo narrativa, ele entrou nas narrativas justamente por conta de um conceito, tá, chamado pós-verdade. Hum, Conceito, aliás, que eu acho absolutamente criminoso. Por crime quê? O intelectual. pós Crime intelectual. é um crime intelectual. É claro, a verdade é uma coisa dura de se encontrar, difícil de se encontrar. Você vai suar, você vai penar, você vai subir picos extremamente íngremes na procura dessa verdade e vai ter dificuldade. Talvez você encontre uma verdade que seja parcial. Mas chegou um determinado momento, e eu fazia isso, né? Eu lecionei para muitas e muitas e muitas pessoas, centenas, se não milhares de pessoas, e eu fazia essa pergunta até como um teste. Será que eu posso dizer que cada um tem a sua verdade? E as Hum. pessoas quase que unanimemente diziam sim. E toda a construção da disciplina era no sentido de falar, não faz o menor sentido se dizer que cada um tem a sua verdade, porque senão eu perco o Perfeito, próprio conceito de verdade. Então, perfeito. quando as pessoas acabaram por abandonar o conceito de verdade, quando as pessoas acabaram por desistir do conceito de verdade, abriu-se para a ideia de qualquer narrativa que seja convincente vai compor uma verdade. Isso eu acho que é um crime ético. Por isso que eu até escrevi num dos meus blogs, né, uma questão que eu brinco um pouco, né, sobre corrupção e distância. Né? Isso depende da narrativa e depende da distância. Aquela corrupção que está lá longe, em Brasília, ou no Morumbi, ou então, né, nos grandes palácios, ela é feia, cheia de verrugas, desdentada, mas aquela corrupçãozinha que está perto da gente, ela tem um aroma de bom negócio, ela tem uma feição tão bonita, né? Ela é tão atraente que perto da gente ela é bonitinha, e ela Aham. não é feia, não é desdentada, não tem verrugas. Então, muitas vezes a corrupção tem a ver com essa distância ou com essa narrativa, né, de que ou pode ser vista como um bom negócio, ou pode ser uma coisa feia. Se é para o outro, é uma coisa feia. Se é para mim, é um bom negócio. Então, essa busca pela verdade é uma busca dura, dolorida, árida, né, mas ela precisa ser retomada, por assim dizer. Eu acho que a gente, de forma geral, como
povo deste tempo e deste espaço, e aí não tô colocando A ou B, eu acho que isso é uma tendência, a gente está simplificando tanto as coisas que a gente está perdendo o fundamental. Porque simplificar pode ser bom se você vai para o essencial daquilo. Agora, quando você simplifica e vai medindo as coisas, e passando a régua, e perdendo o conceito fundamental. Outro dia li uma postagem de um amigo que transmitiu assim de modo privado um print que ele fez de alguém que estava reclamando, por exemplo, que, nossa, ainda bem que vão refilmar X filme, vão fazer outra versão de X filme. Afinal, é uma coisa tão antiga que já precisava ser refeito. Esse tão antigo era um filme de 1990. Então, olha, como assim, né? Como assim tão antigo? E nessa mesma postagem começou uma discussão XYZ, e aí, mas você, como interessado em cinema, precisa conhecer a obra do Glauber Rocha, conhecer pelo menos, precisa gostar, precisa conhecer. Eu nem tinha nascido, o que me interessa é agora. E aí, se a gente for perdendo toda essa história, como é que faz? Dá para reconstruir do zero? Ou a gente sempre vai se valer dos pensamentos anteriores e isso é fundamental? O que você acha, Jandir? Eu vou dizer que a nossa sociedade está um pouco construída em torno de uma ideia que surgiu no século XIX, chamada evolução, Certo. e que não foi bem compreendida, na verdade, não é menos o pensamento de Darwin e muito mais o pensamento de outros pensadores que vieram depois, e que acabaram, por assim dizer, corromper um pouquinho essa ideia de evolução. Um darwinismo social, né, alguma coisa do gênero que de repente chegou e a gente entendeu a evolução como sendo nós estamos na ponta de lança mais evoluída da história da humanidade. Mas na contramão disso, vem o pessoal da escola de Frankfurt e vem dizer que a gente usa hoje tão somente de uma razão que é instrumental, de uma razão barata, rasa, né, bem rasinha, a gente usa um mínimo potencial de uma razão. E antigamente, para além da razão, a gente tinha um outro conceito que acabou se perdendo, a gente não tem tradução desse conceito, que é o conceito de logos, que é um logos superior, né? Que é uma faculdade superior da alma, né? Não é do pensamento, não é da razão, não é da inteligência, talvez sobre a inteligência eu ainda precise colocar a faculdade da intuição, talvez até abaixo disso, mas também com profunda riqueza, a percepção. Muitas vezes a gente percebe menos e supõe mais, e no fundo, a gente acaba tendo dentro da gente um composto, né? Um quebra-cabeça de mundo onde tem mais peças minhas do que do próprio mundo. Esse é um problema muito sério, né, de eu compor um mundo, de eu montar, de eu formular, de eu montar um quebra-cabeça de mundo dentro da minha cabeça, de eu acreditar que o mundo é deste modo, eu represento o mundo desse modo, e acredito que o mundo é desse modo, e quando muito eu tenho pequenos fragmentos que eu mesmo construí, e que não tem Uhum, nada a ver com o próprio mundo. Então, uhum, eu consegui vencer essas barreiras, esses limites que eu mesmo me impus, ou eu pessoalmente, ou eu enquanto pertencente a uma família que também acabou adotando esses fragmentos construídos, ou nós, enquanto sociedade, enquanto ideologia, acabamos por se tornar mais tacanho, ou seja, pensar muito pequeno, pensar de modo muito fragmentado. Isso veio também naquela ideia de Descartes, né, de você separar as coisas em partes e depois você montar isso como um todo. Essa ideia certo. também já foi superada por duas outras ideias que vieram depois. A ideia da complexidade, né, a ideia da teia da vida, né, que foi gestada aí no século XX, e hoje em dia a gente tem uma teoria que é sistêmica, que a gente tem que pensar a partir de sistemas muito mais complexos do que o que a gente está preparado para pensar. Mas para isso eu preciso ganhar em alcance de pensamento. E muitas vezes eu preciso voltar lá atrás na filosofia. Olha só, o Jadir não iria contar isso para vocês se ele não fosse provocado a contar. E eu não esqueci a provocação que eu tenho que fazer. Eu falei que eu ia falar
que eu tinha duas coisas para te falar. Uma já exploramos, mas a segunda está aqui guardada, cereja do bolo. Mas o Jadir falou de sistemas, e eu tenho que contar para vocês que a gente está fazendo um trabalho juntos, e aí ele me contou que antes da filosofia, ele vem da área de tecnologia de informação. Então, ele lidou muito tempo com programas, com sistemas, com coisas assim. Daí, eu pergunto para você, Jadir, o que essa experiência anterior levou para a filosofia e por que esse caminho foi escolhido? E eu estou te perguntando isso pelo seguinte, tem muita gente que nos assiste, nossos amigos que estão por aqui há 10 anos com a gente, que vem de formações muito validadas aí no mercado brasileiro, no mercado mundial, profissões encaixadinhas, fazem uma coisa ou outra, e de repente querem se soltar disso. E parece, num primeiro momento, que tecnologia de informação e filosofia não tem nada a ver. Como é que você percorreu esse caminho e se encantou? Legal, obrigado por essa pergunta, uma pergunta que pode me dar uma margem para eu explicar uma porção de coisas interessantes. Muitas pessoas pensam justamente isso, né? De que tecnologia da informação, TI, né, processamento de dados, computador e filosofia talvez sejam dois mundos completamente diferentes, quando não. Na verdade, o que me encantou inicialmente na tecnologia lá no final dos anos 70 ainda, né, em 79, quando a primeira vez eu tropiquei num computador, foi justamente perceber que as pessoas trabalhavam pensando. Então, trabalhar pensando, e não só fazendo coisas, mas trabalhar inicialmente pensando. Isso me encantou na filosofia, lá naquele ano de 1979. Na Eu entrei na filosofia, área na de tecnologia, tecnologia. Na a tecnologia. tecnologia, perdão. Ah. Isso, a tecnologia. Aí eu entrei na área de tecnologia em 1981. E aí passei mais de 30 anos, né? Eu sou jovem há bastante tempo. Que Só que ótimo. ao longo desse tempo, apareceu uma outra ferramenta muito importante, que é a programação neurolinguística. Eu fui tentar entender o que era PNL, o que era programação neurolinguística. E aí me encantei com a programação neurolinguística, por quê? Porque era ela que pensava sobre o pensamento. Eu falei, puxa, pensar já é divertido. Pensar sobre o pensamento é mais divertido ainda. E qual não foi a minha surpresa quando, alguns poucos anos depois, apareceu a filosofia. E eu falei, poxa vida, eu vou ver uma história do pensamento, eu vou ver o que aconteceu com o pensamento ao longo dos séculos e séculos e milênios. Então, hoje eu vejo que aquelas competências que foram desenvolvidas e maceradas ao longo de mais de 30 anos de tecnologia da informação, como pensar sistemicamente, né, perceber como funcionam as coisas, essas competências continuam sendo utilizadas mesmo no campo da filosofia. Aumenta um pouco o tamanho do meu sistema, né? Porque aumenta o modo de eu pensar, aumentou o escopo da sociedade, dessa questão da ideologia. Que bugs aconteceram ao longo do tempo que fizeram com que a gente desembocasse nesse sistema de pensamento, nesse sistema de vida, nesse formato de vida que a gente vive hoje. Então, eu consigo perceber alguns bugs que aconteceram ao longo dessa história e que fazem com que a gente pense e haja desse modo nos nossos dias. Eu acho isso simplesmente fascinante. Eu acho fascinante a transição de uma coisa que parece que não tem correlação com a outra, já acho isso fascinante, mas eu acho mais fascinante ainda conseguir transferir um conhecimento de um lugar para o outro com tanta clareza e propriedade e entender onde as coisas se encaixam. Eu acho que isso é sensacional. E daí fica um convite para todo mundo que pensa assim, se eu saísse, se eu parasse de fazer profissionalmente o que eu faço hoje, quisesse migrar para outro lugar que parece que não tem nada a ver, está aqui o Jadir contando para a gente que parece, à primeira vista, que não tem nada a ver. Mas, primeiro, o conhecimento não vai se perder. E segundo, você vai transferir de um lugar para o outro. É isso, Jadir?
sim, sim. E é curioso isso, porque é, dessas transições de carreira, né? Porque, como você disse, né? Já me tornei, por assim dizer, um escritor. Eu tive um programa de rádio, né? Hoje em dia uso a tecnologia também para exercer essa minha profissão de orientador e de mentor de pessoas. Eu percebo que uma das coisas que eu mais tenho facilidade agora é justamente orientar pessoas nessa transição de carreira. Eu percebo que muitas pessoas querem é, fazer uma transição de carreira, se não uma transição, né, uma transição dessas, tipo água para o vinho, né? Eu sou Radical. engenheiro, quero, né, é tão radical, e que muitas vezes até nem se apresentam como radical, é, de fazer um upgrade na carreira, de se transformar numa referência na sua carreira, de você mudar um pouquinho o escopo da sua carreira, de você se reinventar dentro da sua própria carreira. Então, eu estou sendo demandado por muitos clientes justamente nessa direção, de você se replanejar na sua carreira. O cenário muda, as coisas mudam, você muda. Então, não adianta você ficar repetindo as coisas durante tantos e tantos tempos. O Bauman, Zygmunt Bauman, fala, né, dessa modernidade líquida, onde as coisas estão se mudando, os cenários estão mudando, nós estamos mudando. Então, fazer essa releitura da carreira pode ser bastante interessante e bastante convidativo. E, claro, faz você ganhar um vício na sua vida, na sua profissão, faz você ganhar um vício na própria vida. Às vezes a gente enjoa de determinadas coisas e encontrar esse novo vício pode ser bem interessante para a própria vida, né? Eu, que já trabalho há mais de 40 anos, estou planejando os próximos 40 anos de trabalho. Que sensacional, sensacional, gente. Jadir, olha só, eu vou te explorar aqui, né? Porque eu tenho certeza que essa é a pergunta de milhões aqui. Já contei para você, você já viu algumas coisas aqui do canal, já está inteirado, mas já contei para você que o nosso público é, sobretudo, de pessoas que trabalham com pessoas, que aplicam terapias, que promovem transformações. Sejam transformações emocionais, sejam transformações energéticas. O que é que dentro da filosofia a gente não poderia ter ficado sem ler, sem entender, sem passar por? Mesmo que seja assim, ó, cartilha Caminho Suave deste pensador aqui. Que você acha que é indispensável as pessoas que trabalham com pessoas diretamente em transformação entenderem ou pelo menos passarem por? Te ocorre alguma Bom, coisa? É sim. tudo, né? Tudo. Ele vai falar Não, tudo. não, mas assim, não. Mas assim, eu acho que é indispensável Platão. E Platão é acessível. A gente Tá. pensa em Platão, a gente pensa que, nossa, né, vou ler Platão. Pensa que é algo inexpugnável, né, inacessível. Não vou conseguir alcançar. Não, você consegue ler Platão. E Platão tem muito a nos contar. Platão viveu 3, 4 séculos antes de Cristo, mas ele tem muito a nos contar da nossa vida de hoje. O banquete, Mênon, o Fédon, o Fedro, e eu mesmo, né, há pouco tempo atrás, lendo um livro muito pouco conhecido de Platão, não é nenhum desses que eu citei, que era o Filebo. Tive um insight absolutamente genial. Platão, Aristóteles é um pouco mais difícil, sim, mas também ao mesmo tanto indispensável. Mas acho que Platão, porque as obras estão fáceis e disponíveis e gratuitas na internet, porque ele traz, e se você lê o mesmo livro de Platão 5, 6 vezes, você vai ter lido 5, 6 vezes, 5, 6 livros diferentes. Porque Versões diferentes. Você muda, né? você vai encontrar coisas novas a cada leitura. E cada uma dessas leituras vai te enriquecer na tua percepção sobre você mesmo, na tua percepção sobre a realidade. Né? A famosa alegoria de Platão, que foi explorada em Matrix, que é explorada em tantos lugares. Puxa, ler e reler só esse trecho da República de Platão, né? Só esse livro 7 da República de Platão, só esse trecho da alegoria da caverna já é um modo de você olhar para o mundo
de maneira diferente. Então, isso eu acho que é indispensável para qualquer um que queira ajudar pessoas, para qualquer um que queira formar pessoas. Mas Platão, sim, tem muito a oferecer. Eu acho que quanto mais você retomar, né, esses clássicos, mais clássicos, eles têm muito a nos dizer. A gente acabou Tá. achando que nessa ideia de evolução, nós somos a última bolachinha do pacote, quando não, né? Tem mais um monte de pacotinho de bolacha nesse armário platônico, nesse armário aristotélico, nesse armário que está lá empoeirado, e elas são deliciosas. Eu imagino isso. E, atualmente, o que você tem gostado de ver, assim, contemporâneo, que está falando alguma coisa? Você se surpreende, Jadir? Porque, olha só, olha onde é que está a minha pergunta. Vou fazer um comparativo que é só um comparativo. Então, toda a informação que você recolheu ao longo da sua carreira para a área filosófica, eu recolhi em alguma medida, não sei qual, para a área, por exemplo, de estudo comparado de religiões. E aí eu digo para você assim: pouquíssima coisa hoje me surpreende. E o que é que eu estou dizendo com surpresa? Alguém que chega com um pensamento novo, alguma coisa que eu falo assim, eu acho que eu não vi isso ainda. Ou, claro, tem uma base em tal lugar, mas isso aqui é surpreendente. Eu estou te perguntando, dentro de pensamento, dentro de correntes, dentro de até ideologias, políticas, sociais, econômicas, tem alguma coisa que te surpreende ou você funciona no modo isso aqui vem disso aqui e eu sei de onde vem? Você tem se surpreendido? Olha, para falar dos filósofos atuais, né, que estão aí despontando, né, tem um pouco dessas releituras desse passado, né, um novo olhar para esse passado, mas eu percebo que esse processo que aconteceu mais materialista, mais... Eu vou usar um termo aqui que é muito técnico, que é o niilismo, né? Não sei se as pessoas sabem exatamente o que é isso. Talvez a gente precise bater um outro papo sobre niilismo, né? Contaminou um pouco também o pensamento de muitos filósofos. Uhum. Agora, ainda me surpreendo, por exemplo, quando eu vou ler Foucault. Foucault nem é tão antigo assim, né? A gente está Sim. aqui no século XX, no final do século XX, Foucault, e ele tem ideias espetaculares, né? A ideia de biopolítica dele, ideia de anátomo-poder, de governamentalidade, conceito totalmente, né? Mas é interessantíssimo, nos faz perceber muito bem, nos faz ler muito bem o que acontece na nossa época. Os próprios conceitos de Bergson. Bergson vai trabalhar o conceito de intuição, e um conceito muito genuíno, muito interessante, que vai na contramão, inclusive, de todo o pensamento francês do século XIX e XX. Isso sim me surpreende. Alguns pensadores místicos atuais também me surpreendem, né, por uma leitura mística atual. Mas eu confesso que, para esses filósofos, digamos assim, mais materialistas, mais atuais, mais desencantados do mundo, o que me surpreende mais é aquilo que vai para além, aquilo que vai talvez para além das bordas e das próprias fronteiras da própria filosofia, que é o que vai... eu vou pegar aqui emprestado uma frase de Pascal. Blaise Pascal está vivendo lá no século XVI, mas ele fala uma coisa que para mim foi absolutamente reveladora. Ele diz assim, num livro chamado Pensamentos, esse é um aforisma, né? Ele fala assim: o último passo, ou o supremo passo da razão, está em ela admitir que muitas coisas a ultrapassam. Se eu tomar isso Uhum. só como um aforismo, sem eu me debruçar sobre isso, sem eu meditar profundamente sobre isso, pode parecer só uma frase feita, né? Mas por trás dessa frase feita tem: quando eu exploro os limites de possibilidade aonde a razão pode me levar,
E eu chego às bordas, às fronteiras e os limites daquilo que a razão pode me oferecer, até onde ela pode me encaminhar. O supremo passo dessa razão está em ela admitir que muitas coisas a ultrapassam. Quer dizer que eu não vou entender? Provavelmente eu não vou entender. Mas ela me é inacessível? Não. Eu vou precisar desenvolver outros tipos de faculdades para além da razão que vão me permitir acesso a isso. Então, Sensacional. talvez a gente tenha que dar esse passo no vazio, esse passo no insólito, para além da nossa razão, que a gente acha tão fantástica. Né? Além da razão, existem outras possibilidades e faculdades do nosso pensamento que vão além da ideia de inteligência artificial. Né? Porque existe uma filosofia da tecnologia que fala da inteligência artificial e as pessoas falam, não, em 30 anos a inteligência artificial vai superar a inteligência humana. Que ótimo que isso vai acontecer, porque a gente vai poder se ocupar de outros tipos de faculdades que só o ser humano pode utilizar e que o computador não tem acesso. Né? Então, Olha eu que também, como um sensacional. filósofo da tecnologia, eu sei que há uma diferença fundamental entre pensamento e processamento. E, Claro. enquanto o processamento do computador é muito mais eficaz do que o próprio ser humano. Mas o pensamento não se restringe ao processamento. O pensamento vai muito além disso. E o pensamento também não é somente razão. O pensamento também não é somente razão e intuição. Nem é tão somente razão, intuição e emoção e percepção. É muito além disso. E talvez a gente possa explorar esses limites e ir além disso. E nos tornarmos, a partir disso, até mais humanos do que somos hoje. Olha, eu vou fazer uma contribuição aqui no que você está falando. Você acabou de falar de inteligência artificial, e a gente discutiu até aqui no canal com o Paulo, algum tempo atrás, e faz tempo isso, sobre metaverso. E aí, claro, eu passo sempre por esse assunto e paro para tentar entender. Então, tentar entender aonde isto, qual é a proposta, onde vai chegar, não sei, mas qual é a proposta. E aí, num dos artigos que eu li, sei lá, ia ter a grande convenção, tipo Roger, sabe? A grande convenção dos bruxos do metaverso. E eu fiquei olhando os nomezinhos ali e não tinha nenhum filósofo. E aí eu fiquei pensando, tá faltando professor aqui, tá faltando filósofo aqui, tá faltando antropólogo aqui, nesta equipe de concepção de um conceito, de uma proposta, de alguma coisa diferenciada. Então, isso já me deu uma visão de que pode funcionar, pode pegar, pode ser moda, pode ser utilizado, pode ser comercial, pode ser bom, mas nunca será profundo, sempre será raso. Não tem. Gente que está pensando nisso, pensando em realizar, não tem todas as propriedades que deveria ter. Precisaria de uma equipe muito mais rica, um caldo mais rico e nutritivo para fazer alguma coisa que valesse a pena. Eu acredito nisso piamente, né? Talvez o filósofo mais proeminente, que é chamado filósofo, né? Ele trabalha com a filosofia da tecnologia, é um senhorzinho, nem sei se está vivo ainda, né? Chama-se Andrew Feinberg. Uhum. E é muito interessante ele trabalhar esse conceito da filosofia da tecnologia. Engraçado que esse percurso que eu realizei, né, da tecnologia até a filosofia, mas mesmo antes da filosofia, e as pessoas falavam, nossa, a tecnologia é uma maravilha, porque a tecnologia é isso, aquilo outro, e eu já há muito tempo venho falando que a nossa tecnologia está muito atrasada. Né? Venho garantindo Ah, isso quando eu não tinha nem filosofia. A nossa tecnologia está muito atrasada. E nós, enquanto sociedade, ainda estamos muito atrasados com a tecnologia. É como se a tecnologia tivesse à frente e a gente tivesse que correr atrás da tecnologia, que é o que acontece hoje em dia. Mas se a gente ultrapassar essa tecnologia e começar a demandar essa tecnologia mais à frente do que essa tecnologia, ela vai poder acelerar muito mais e nos servir muito mais e melhor. A questão do metaverso pode ser um salto bem interessante, mas, de fato,
você pode simplesmente ficar vendendo produtinhos dentro do metaverso, abrir a sua lojinha, né, abrir, né, a sua portinha de aço dentro do metaverso, que a gente não vai ter mudado absolutamente nada. Saiu de um ambiente e vai fazer as mesmas bobagens de um ambiente e vai fazer no outro, vai replicar simplesmente a mesma bobagem no metaverso, e, claro, não vai aproveitar de toda a possibilidade que ele pode colocar. Por que eu digo que está atrasado? É que a maior parte da nossa tecnologia ainda é bidimensional, né? Nosso computador ainda é bidimensional, ainda é plano. Nossa televisão ainda é plana. Nossas ruas ainda são planas. A gente ainda não está pensando nem sequer de modo tridimensional. A gente não voa, a gente voa muito pouco. A gente não está explorando essa nossa terceira dimensão, nem na tecnologia, nem nos grandes bancos de dados, nem nas grandes redes de informação. A gente ainda não está, a gente não entrou na tridimensionalidade. Talvez a gente possa entrar a partir da ideia de metaverso, entrar numa tridimensionalidade, num pensamento tridimensional, que dirá um pensamento de uma dimensão ainda superior. Sim. Então, fazer com que essa tecnologia possa ser arrastada para uma direção mais interessante, precisa de pensadores. Mas muitos dos pensadores atuais não estão preocupados com isso. E quem está preocupado com isso também não tem todo o background de filosofia para poder pensar nisso. Por isso que a gente acaba se achatando e se acanhando, né, nesse nosso mundinho, que a gente acha que é espetacular, que a gente acha que é fantástico, e ele ainda está muito pequenininho. Só para É, concluir essa ideia, tem o famoso teste de Turing, né, que sim. visa distinguir, né? Será que o computador, em um determinado momento, a partir do teste de Turing, as pessoas vão se confundir se elas estão falando com um computador ou se estão falando com um ser humano? Eu diria que sim, isso é possível que aconteça. Talvez muito menos pelo desenvolvimento da inteligência artificial, pelo desenvolvimento dos computadores, mas muitas vezes pelo emburrecimento do nosso próprio pensamento, que não tem passado mais de um próprio processamento. A gente está processando informações, e enquanto isso a gente está se tornando tão limitado quanto o próprio computador. Então, menos pelo desenvolvimento da computação e muito pelo nosso pouco desenvolvimento do nosso pensamento, o enriquecimento do nosso pensamento. Então, acho que Olha esse é que um problema coisa, muito sério. é um problema muito sério. O que o Jadir está querendo dizer, se você se perdeu na velocidade do que ele pensou agora, e isso pode ter acontecido, vocês viram a velocidade do processador dele, né? É assim, você está falando lá você está falando lá num ambiente virtual, no WhatsApp, com um negócio que parece que está te respondendo automaticamente e fazendo perguntas do tipo 1 ou 2, A ou B, C ou D. E você acha que você está falando com o assistente virtual, com o Bolt, com o robô, e você está falando com uma pessoa que está com um vocabulário limitado, uma disposição para te atender limitada e um pensamento limitado. Ou seja, apenas um processamento e não um pensamento. Gente, eu estou fascinada com essa conversa. Eu acho que o Jadir tem que voltar. Deixa aqui na área de comentários. Volta Jadir, hashtag volta Jadir, sem hashtag mesmo, para falar. Eu fiquei interessada aqui em saber sobre niilismo e relacionar isso com o que a gente anda pensando e sentindo hoje, porque muitas das coisas que a gente acha que está sentindo, a gente está pensando, e vice-versa. Às vezes é só uma impressão, você nem sabe o que você está pensando. E eu quero muito que ele volte para falar sobre isso e quero saber se você quer. Os contatos do Jadir estarão aqui embaixo. Procure o canal, procure o Boteco Filosófico, vá ler os artigos dele no blog. E olha, gente, nós conversamos aqui com gente que pensa. E aí, se ficou difícil, corre atrás. Jadir, para acabar, se Platão tivesse hoje aqui tentando transmitir suas ideias para aqueles seus alunos, seus pupilos, ele faria uma dancinha no TikTok? Não, duvido que fizesse. Duvido que fizesse. A gente deve muito a Platão, né? A nossa sociedade ainda é muito. Quando eu expunha o pensamento de Platão
para as pessoas falam, não, isso me parece familiar. Por quê? Porque a nossa sociedade ainda é muito platônica, nós pensamos de maneira platônica. E não é ruim isso, né? É muito bom isso. Acho que a gente se enriquece com isso. Mas é isso, né? A gente pode fazer coisas ricas, brilhantes, somos aptos a fazer coisas brilhantes e somos aptos a fazer coisas estúpidas. Então, resta a gente fazer as nossas escolhas e ver o que a gente está valorizando, né? Se é só esse espetáculo vazio, ou se de fato a gente pode crescer enquanto humanidade, crescer enquanto ser humano. Eu acho que esse é o papel de quem está querendo servir. Conduzir essas pessoas ao seu maior grau de humanidade possível. Perfeito, perfeito. Desenvolvimento pessoal com vistas ao coletivo e dar o melhor de si, não comparativamente, né? Ser o melhor. Jadir, foi um prazer te receber aqui. Volte sempre que você quiser, mas a gente vai te chamar antes disso, porque vai ter um Volta Jadir aqui embaixo, para que você venha explicar. E olha, se você tem um assunto de interesse específico, até da área com a qual você trabalha, e de repente como é que isso se relaciona com a filosofia, nada aqui foi preparado, simplesmente a gente está batendo papo como sempre bate. Mas se tiver alguma coisa específica, ele também vai olhar os comentários e vale super a pena conhecer o trabalho dele, tá? Então deixo aqui para você se despedir, Jadir. Bom, um beijo a todos, né? Contem comigo, eu posso, de repente, contribuir, ou pelas coisas que eu já fiz, pelos vídeos que eu já produzi, pelos podcasts que eu já produzi, pelos textos que eu já escrevi, como, de repente, estou aberto aqui a qualquer tipo de pergunta, a qualquer tipo de auxílio que você possa ter. Inclusive você, né, terapeuta, de você tentar entender um pouquinho mais de filosofia para te auxiliar no teu trabalho do dia a dia. Conte comigo. Muito obrigado pela oportunidade. Super gratidão por você estar aqui, você, Jadir, você que está assistindo a gente. E o meu desejo para a sua semana é que você faça o que você faz de melhor. Fique bem e seja luz. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.